Segundo Landim, presidente do Flamengo, o Jorge Jesus é o Messi dos técnicos. Vamos discutir isto aqui no programa? Assistam após a vinheta. Gol de cabeça foi feito para quem pensa o futebol com inteligência. Eu vou dividir este programa em 4 partes. Na primeira, eu vou botar um pedacinho de um programa da Fox de ontem para vocês contextualizarem o que foi falado. Na segunda parte, eu gostaria de discutir como Jorge Jesus chegou no Flamengo, o processo de escolha. Na terceira parte, vou dar uma opinião pessoal sobre os motivos do sucesso do JJ. E na última parte, vou responder se ele realmente é o Messi dos técnicos. Bom, só coloquei esse trechinho aí inicial para vocês terem uma noção do que foi falado. Os analistas, na sua totalidade, discordaram. Mas também assim, nesses tempos de coronavírus e quarentena, é esse tipo de assunto que está surgindo para ser debatido na TV. Não tem outra coisa, não tem futebol. Eu questiono muito o processo de escolha do Jorge Jesus. Assim, não o resultado em si. Jorge Jesus, para mim, no futebol brasileiro, sul-americano, nas Américas, em nada de braçada. É como se chegou nele. Eu não discuto a pujança econômica do Flamengo, eu acho. A gente pode até discutir o valor das cotas, mas, no geral, ele fez o dever de casa e merece. Ele ia colher os frutos da parte administrativa em algum momento. O que eu sempre vou questionar, e já falei isso em outros programas, é que você tem 2 níveis hierárquicos importantíssimos acima dos profissionais. Você tem o CEO, você tem os diretores, todos eles são remunerados, mas em cima são 14 ou 15 VPs, pode ter mudado, e um presidente. E esses caras escolheram no passado Abel Braga. Os outros trabalhos do Abel, no Cruzeiro, no Vasco, demonstram que estágio o Abel está, que é o estágio desatualizado. Em 2019, você não pode escolher Abel Braga de técnico. As mesmas pessoas que escolheram Abel Braga escolheram o Jorge Jesus. Então, para mim, foi uma obra do acaso, uma sorte. Repito, o resultado do Flamengo aconteceria em algum ponto futuro. Mas a escolha de Jorge Jesus foi aleatória. Penso que o Flamengo tem muito mais recursos que os outros. Ele deve reinar no futebol brasileiro por muito tempo. Dessa vez você não tem alguém que assine o cheque, você não tem uma Parmalat, você não tem uma Unimed, você não tem um Kia. A coisa é sustentável, mas a decisão ainda é amadora. Só quero lembrar que o Pelaipe cai, quando o Flamengo perdeu o importantíssimo Campeonato Carioca 2018, numa semifinal para o Botafogo, que tinha vantagem do empate, caiu Rodrigo Caetano e Carpegiani no dia seguinte. Enfim, este é meu ponto de vista em relação à escolha do JJ. A segunda parte é a mágica do JJ. Bom, primeiro ele pegou um monte de contratações aleatórias, sem um plano definido, o contrato
por ocasião, porque eu posso e os outros não podem, né? É para enfraquecer os adversários. Ele pegou aquele amontoado de jogadores e montou um time. Isso não é uma prerrogativa do Flamengo. Todos no futebol brasileiro são assim. Você não contrata de acordo com o sistema de jogo pensado, ou contrata um técnico de acordo com o sistema de jogo que eu penso. Mas o mais importante do Jorge Jesus é o fato dele dar um padrão de jogo europeu para o Flamengo. Foi bancado pelos dirigentes, porque técnicos da nova geração tentam implantar isso, mas você passa por uma readequação de treinamentos, treinar em 2 períodos, etc, etc. E no caso do Flamengo, o Jorge Jesus teve carta branca para fazer o que quiser. O Flamengo do Jorge Jesus joga assim, 23 metros do campo. Que nem o time europeu. Os outros times jogam assim. Então, eles vão cansar. Se vocês olharem algumas vitórias do Flamengo, elas são sempre no final do jogo, porque ele está sobrando fisicamente. Não é que os jogadores do Flamengo sejam super atletas, é que eles correm certo. Na semifinal, lá no Mundial de Clubes, o jogo foi ganho no segundo tempo, quando o adversário cansou. River Plate, idem, né? Apesar das substituições erradas. Vários jogos no Campeonato Carioca, durante esse ano acontecendo isso. No segundo tempo, ele deslancha. Aí as pessoas culpam a preparação física das equipes. E a questão não passa pela preparação física, passa em você correr de uma forma correta. Então, se você pegar o time titular do Flamengo, né, e for jogar com o Palmeiras, com o Grêmio, se você botar o Jorge Jesus lá no Grêmio, no Palmeiras, é capaz de ganhar do Flamengo. Lógico, o plantel inteiro é excepcional, não tem ninguém igual no Brasil. O segundo melhor time do Brasil é o reserva do Flamengo. Mas, de titular para titular, você pode vencer. A questão é que se você tem times mais ou menos nivelados, como o titular do Flamengo e o titular do Grêmio, do Palmeiras, e você for colocar a parte tática, a parte física, aí o Flamengo sempre vai sobrar, sempre vai ganhar no fim. O ponto é, os caras, eles... É como se você tivesse no Campeonato Carioca de antigamente, num campeonato com bom sucesso, com Campo Grande, com Laria, você vai golear todo mundo. O Mister, lá fora, ele só jogou em Portugal. E ele não tem tantos títulos assim num campeonato que é Barcelona, Real Madrid, Atlético, Cruzeiro, Grêmio e Inter. Fica esse oba-oba dos torcedores, dos dirigentes, uma parte da imprensa, em cima de um cara que não compete contra ninguém. O Guardiola, no Manchester City, dos 9 campeonatos domésticos encerrados até agora, ele ganhou 8. Para mim, o Messi dos técnicos é o Guardiola. No dia que o Jorge Jesus estiver jogando numa liga de ponta da Europa, uma Premier League, na Champions, passando o rodo em todo mundo, como ele faz aqui na América do Sul, aí sim, eu posso dizer que o Mister é o Messi dos técnicos. Até lá, ele tem um caminho muito grande para andar e a nossa imprensa sempre exagera quando o assunto é Flamengo. Gol de cabeça, sempre que tiver um assunto interessante para você.